junto, tamo junto. Tem feito aí a parte de comunicação visual e tudo mais. Bom, então, eu não sei aqui, deixa eu ver, pastor Fábio, né, Igreja Batista Moreno, só ouvindo, absorvendo, não deixa passar um podcast legal, certo? Eu vou fazer uma apresentação bem breve, certo? Da Associação Brasileira, né, de Cristãos na Ciência, da ABC2, certo? E depois a gente entra no tópico em si, certo? Deixa eu só colocar para compartilhar aqui uma guia do Chrome. Ótimo. Vamos lá, só um instante. Compartilhar a tela mesmo, é melhor do que a guia. Tela inteira. Aparecendo aí, vai aparecer para você já a minha tela. Se você instalou aquela, né, se você instalou a extensão que eu mandei, certo? Você está vendo, né, aquela grade e tal, você pode marcar tem tipo um alfinetezinho assim que aparece fixar na tela, no computador, né? Aí você tem um símbolo de um alfinete, né? Você pode clicar lá para fixar, né, não o meu vídeo, né, a minha tela, né, que já deve estar aparecendo para vocês, correto? Vocês estão vendo os seus rostos. Então, tá todo mundo vendo aqui o assumo, se não alguém libera o microfone aí e fala, tá bom? ABC2, né, é sempre colocada aí, eu vou ter que ficar alternando, porque tem gente querendo entrar, né? Ou não, falou, né? Tô vendo slide, beleza. Já. A ABC2, ela é justamente, né, tem sempre a analogia que é feita aí de ser uma ponte, né, e não porque eu faço parte da igreja chamada Ponte, mas, né, é um bom um marketing também, mas, né, falando sério aqui, a gente tem essa associação como sendo justamente uma ponte ou uma embaixada de sentido. Você vai ver esse termo lá no site da ABC2, certo? Entre esses dois mundos, né? A comunidade cristã e a comunidade científica. Infelizmente, né, e isso a gente vai acabar tocando nessa nosso bate-papo de hoje, e é uma temática recorrente. Infelizmente, muitas vezes as pessoas veem essas duas comunidades como sendo comunidades totalmente distintas, né? Se a gente fosse pensar em conjuntos e aqueles diagramas que a gente desenha os círculos e tal, é como se não houvesse interseção, né, entre esses dois mundos, por mais absurdo que possa parecer, principalmente se você está aqui participando de uma reunião como essa, eu assumo que você, né, já não compartilha dessa visão, mas ainda é uma visão que é bastante prevalente, bastante difundida, né, e por isso a importância do que a ABC2 vem fazendo. Então, nós fomos fundados, né, em 2016, oficialmente, mas, né, há muitos anos, né, desde 2013 para 2014 já existe um movimento nessa direção, com o lançamento do livro Teste da Fé, né, o próprio, né, projeto da ABC2, que foi uma iniciativa financiada pela, né, Templeton Foundation, né, que basicamente viajou o Brasil todo plantando as sementes do que depois vieram se tornar grupos locais e, né, meio que espalhando a palavra, né, dessa associação para, enfim, né, culminar em novembro de 2016, essa associação ser fundada, né, na primeira conferência nacional, né, em que a gente, né, teve lá uma assembleia, né, que a gente achou que até ia ser algo rápido, o Maelson estava lá presente, né, e acabou demorando mais lá, porque tem um monte de gente do direito, desculpa, Ralph, né, mas ficaram entrando em detalhes lá do estatuto, da organização, enfim, né, mas sobrevivemos, né, e estamos aqui para contar a história, certo? Se você ainda não viu, né, esse documentário, né, é oportuno, inclusive, o rosto de quem está aparecendo aí nessa miniatura, certo? Ele é um bom ponto de partida para você indicar para alguém que ainda compartilha dessa visão ou ainda tem um pouco de suspeita aí de o que
né, tem a ver religião, né, fé cristã e, né, comunidade científica, essas duas coisas não conversam e tal. Então, esse documentário é, né, bem interessante. Quem está aparecendo aí, né, nessa miniatura, não estou chamando a atenção para o presidente Obama, certo? Ex-presidente Obama, mas sim para o Francis Collins, né, que é o diretor, né, do Instituto Nacional de Saúde lá nos Estados Unidos, é um dos caras que está na linha de frente, né, atualmente nessa questão do coronavírus, e tem todo um histórico aí de ter trabalhado no projeto Genoma e tudo mais, e também ser um cristão fervoroso, né, mas o legal desse documentário é que, embora, né, a gente faça referência aí, e até tenham algumas entrevistas com, né, pessoas de fora do Brasil, o grosso, né, dos participantes que comentam, que, né, aparecem, dão depoimentos e apresentam pontos de vista, são brasileiros, né? Então é importante você já ver lá, né, pastores, né, e também pessoas, né, do mundo científico, acadêmicos, professores, né, que estão tratando desse assunto, né, e é um documentário muito legal, bem produzido, enfim, né, recomendo vocês assistirem, né. A ABC2 ela, né, tem justamente como atuando nessa questão de ponte entre as duas comunidades. Uma das iniciativas que nós temos é justamente o lançamento de livros. Então tem essa série de livros aí que foi, né, né, vem sendo, né, lançados aí, né, pela editora Ultimato, né. Então todos esses livros que têm essa identidade visual aí, né, com essa faixa branca e tal, têm sido lançados pela Ultimato, mas também tem livros lançados por outras editoras, certo? Você pode buscar mais informações lá no site. E a gente também tem vários eventos, por razões óbvias, esses eventos não estão ocorrendo fisicamente, né, mas, né, nós já tivemos várias semanas de estudos, né, que o pessoal se reuniu em algum lugar do Brasil para, né, basicamente quase com um acampamento, né, para trabalhar em cima, né, desse tema de fé e ciência, certo? Fóruns avançados, então eu já participei de mais de um fórum avançado. O que é isso? A gente reuniu várias pessoas da área da tecnologia, então engenharias, computação, né, e as áreas mais né, das ciências, né, não as ciências duras, exatas, né, ou da saúde, naturais, certo? Mas o pessoal da tecnologia para discutir, né, a gente, né, levantar questões e, né, enfim, pautar algumas iniciativas. E, inclusive, como resultado de um desses fóruns, tem um e-book na Amazon, né, depois eu posso colocar o link aí, e a Conferência Nacional, né, que a gente já realizou em 2016, né, lá em São Paulo, 2018, né, foi aqui em Recife, né, em 2020 seria a nossa terceira conferência em Curitiba, mas, né, ela está em stand-by por razões óbvias, né, como a gente achou prudente já adiar, porque teriam vários convidados vindo de fora, existia uma incerteza associada, né, e esse evento está adiado. Também temos, né, mais de 50 grupos como esse, que está se reunindo aqui, certo? Então, né, a ideia é que esses grupos estão sempre discutindo aí temas de ciência e fé, certo? E agora a gente tem a oportunidade de ter esse intercâmbio, né, usando o jargão aí de igrejas evangélicas, né, estão fazendo intercâmbios de grupos, certo? E tem sido uma experiência interessante, né? E além disso, né, já temos aí os cursos online, né, que são sempre disponibilizados aí, né, sazonalmente, né, tem vários cursos que são disponibilizados, e os seminários locais que servem para fortalecer, né, alguns grupos espalhados pelo, né, país. A gente já teve aqui em Recife, e novamente estão ocorrendo esses seminários, mas online. Na semana retrasada tivemos o seminário de Salvador, certo? E além disso, já também foram realizados alguns treinamentos de pastores e líderes, vários que estão aqui participando, participaram já dos treinamentos. Você pode buscar mais, já foi falado do podcast, a gente está usando um podcast como, né, moto aqui para esse tema da reunião, mas, né, tem vários programas no YouTube também, né, programas que, né, de linguagem bem mais acessível, como o Lab ABC2, vídeos mais curtos, né, o Conexão Ciência e Fé, que é um conteúdo mais longo, de geralmente 40 a 60 minutos e tudo mais, né, discutindo diversos temas nessa conexão entre ciência e fé, né. Tem aí alguns exemplos de cursos, né, você pode olhar depois, não vou ficar me atendo aqui, né. Esses daqui já estão rolando, o de trabalho acho que já começou, né, e tá, não sei se já começou do Anti-Wright, mas está prestes a começar, né, e
em breve vai, né, ter uma nova oferta, vai ter o curso de Filosofia da Tecnologia está sendo reformulado, certo? Então vai ficar, né, bem interessante, já dei uma olhada na ementa, certo? E aí, né, se você, né, quiser ficar sabendo, né, você pode ir lá no site. Né, esse curso intensivo eu vou pular aqui, porque, né, a gente não está, né, fazendo presencialmente. Quando tiver algo online, né, vai ser divulgado. Aqui teria o Save the Date da nossa conferência nacional, que infelizmente foi adiado, né? E, né, se você, né, ainda sabe aí de alguém que está em outro estado e tal, e teria interesse nesse assunto, dê uma olhada no site e indique os grupos, né, espalhados pelo Brasil, né, e isso pode servir, na verdade, até para você formar um grupo, tem um processo, e aí a gente entra em contato, né, e explica melhor, certo? Então, finalmente, a associação, ela é uma associação porque tem associados, certo? Então, né, a gente sempre ressalta que não é obrigado você participar aqui, né, ser associado para participar, mas você tem, né, vários benefícios aí, como descontos nos cursos online, nos eventos, nesses livros que são da série, né, que é lançada pela ABC2, você, né, tem vários desses benefícios e, né, principalmente para quem é estudante, fica preocupado, pô, mas vai ficar pesado e tal, existem valores mais baixos para quem é estudante, se você é pastor ou teólogo, né, você também tem descontos, certo? Né, então, dê uma olhada lá no site, né, e, né, busque se associar, tá bom? E se você ainda não, né, conhece as redes sociais, todas as redes estão disponíveis aí, certo? Você basta buscar no Google Cristãos na Ciência, ABC2 ou algo do tipo. Você vai chegar em qualquer uma dessas redes ou nas próprias redes, se você procurar, né, por esses termos, facilmente você chegará lá. Beleza? Mas a gente não veio aqui fazer propaganda de ABC2, certo? A gente veio aqui conversar sobre cristianismo, autoridade da ciência, certo? E primeiro de tudo, né, assim, por que que a gente está fazendo essa conversa, né? É claro que existe aí uma situação em que todos nós, né, estamos passando, afinal a gente está se encontrando aqui virtualmente, o que possibilita a participação, por exemplo, né, do Fábio, né, que talvez, né, não conseguisse estar conosco lá, né, no centro da cidade, onde normalmente a gente se reúne, certo? Mas, né, tem aí, né, um pano de fundo para a gente discutir qual que é a relação entre cristianismo e autoridade da ciência. Isso tem relação justamente com aquela parte da ponte que a ABC2 se propõe a ser entre, né, a comunidade cristã e a comunidade científica, e a ideia da gente é justamente discutir um pouco mais, né, hoje, assim, até que ponto a gente vai, né, respeitar, vamos dizer assim, ou, né, tomar como verdade a autoridade da ciência, ou será que a gente está entregando tudo nas mãos da ciência e tal? E para a gente começar essa discussão, né, eu vou pedir que o meu amigo Maelson, que é também um dos líderes, né, desse grupo, certo, comece, né, apresentando aí um panorama geral do porquê que a gente está falando disso hoje, certo? E como eu falei, se você tiver algum comentário, né, você pode ir fazendo no chat, né, e depois a gente vai ter um momento para discutir, todo mundo junto, abrir a palavra, certo? Então fique à vontade, né, para ir já anotando alguma pergunta, algum comentário, ou até você já joga no chat, depois a gente organiza, né, quem jogar primeiro a pergunta ou pedir primeiro a palavra, né, vai ser por ordem de chegada, certo? Então, Maelson, por que que a gente está aqui um sábado, né, 1h30 da tarde, conversando sobre isso? Oi, gente, boa tarde. Valeu, Léo. Porque a gente só faz isso, só fala de Covid-19 e as implicações disso. A gente entrou em maio, eu sou parte de uma igreja, parte do conselho dessa igreja, e há algum tempo atrás a gente teve que tomar uma decisão sobre o que faríamos com os nossos encontros presenciais. De repente se levantou aquela questão. Nós não somos uma grande igreja, então no primeiro momento a gente não se enquadrava no conjunto que não precisava extinguir as reuniões, porque nós éramos um grupo menor do que 500 pessoas, depois ainda era um grupo menor do que 300. Aí chegou um momento que nós já éramos o grupo que estávamos na linha de corte. Mas aí se levantou a questão, ok, existe uma orientação ou uma recomendação de diversas autoridades governamentais e sanitárias, e até onde isso não está sendo algo que
atinge diretamente a liberdade e o entendimento de que as decisões internas da nossa comunidade de fé não deveriam ser guiadas, por exemplo, pelas autoridades governamentais. Em tempos em que as questões políticas se tornaram algo que a gente está o tempo todo falando, a questão da autoridade governamental, sobretudo a autoridade política, ela se tornou mais evidente. E aí, a questão que se levantava era, bem, para a gente, o entendimento de que não era uma questão de obedecer a questões meramente políticas ou de ter uma igreja submissa ao Estado, para usar termos mais comuns nos últimos tempos, a questão era, existe um entendimento correto sobre o que está acontecendo e a gente deve acompanhar esse entendimento de modo a conseguirmos colocar em prática um mandamento simples como o mandamento de amar uns aos outros. De certa forma, isso pode não parecer, mas essa é um retorno a uma discussão que a gente aqui no grupo já teve várias vezes, que é a discussão sobre como se interage, ou como interagem esses dois campos do conhecimento, a religião e a ciência. Existe um clássico artigo do Faraday Institute que a gente já discutiu. Basicamente, em toda reunião, a gente volta para os modelos de interação para falar sobre isso. Sendo que quando a gente está no meio de uma pandemia, onde as decisões de uma semana implicam diretamente no que vai acontecer na semana seguinte, o tempo de resposta ficou muito curto e as implicações de ouvir autoridades científicas ou não ouvir começaram a fazer muita diferença. O que antes poderia ser entendido como uma questão meramente de opinião ou simplesmente uma questão de gosto pessoal, passou a definir a forma como a gente redirecionava a organização dos nossos cultos, e boa parte de vocês deve ter lidado com questões de é culto, se não é culto, se faz culto, se não faz culto, se faz live, se bota no Zoom, se faz ceia, se não faz ceia, se tira ceia, se o que é que faz com as crianças. E, de repente, um entendimento vindo de vamos chamar assim, de uma certa outra área do conhecimento começou a interferir na dinâmica das nossas comunidades eclesiásticas e isso mexeu com muito da gente. Eu já confessei em reuniões, e vou confessar agora aqui que está gravado, isso pode ser usado contra mim, e eu sei disso, mas que eu tenho grandes tendências a colocar a ciência e a tecnologia em um lugar quase de ídolo. Numa posição que ela me traz esperança, me traz segurança, me define o que é bom, me define o que é mal. E no meio desse caos todo dos últimos dias, eu fiquei bastante perturbado, porque eu vi um dos meus ídolos ruindo. Ao mesmo tempo, eu comecei a perceber a necessidade da gente ter um diálogo um pouco mais responsável entre esses campos do conhecimento. Todo mundo conhece Romanos 13 e a recomendação de Paulo de que a gente deve se sujeitar às autoridades. E eu não estive em poucos grupos onde a discussão sobre o que é que significa autoridade ali e quais são as autoridades. E ainda mais num sistema como o nosso, em que você tem, pelo menos, vamos supor que funcione direitinho, 3 poderes, exercendo suas funções e um cuidando do outro e tal, você já tem uma certa pluralidade de autoridades. Mas isso é só enxergar um pedaço da... Existem outras autoridades dentro da sociedade, e como essas autoridades interagem. E aí se levanta uma outra questão, porque nas primeiras semanas, não sei se chegou até vocês, mas a mim chegou inúmeros vídeos questionando se não seria falta de fé a gente fechar as nossas atividades locais, os encontros físicos, outras autoridades religiosas desafiando e querendo contrapor a posição científica sobre o tema do Covid-19 e da necessidade de um isolamento físico, colocando isso em contraponto a uma certa descrença e qualquer coisa do tipo, até que chegou um momento que meio que não dava para negar tudo isso, e a grande realidade era que todos nós deveríamos enfrentar o isolamento social / físico. E aí, um ponto que eu estava lendo no artigo do dia 22 de abril, escrito por Catherine Marshall, no The Conversation, é que um elemento muito importante nesse momento é a presença das igrejas e a interação dessas igrejas e das lideranças religiosas com as autoridades sanitárias, a fim de um combate mais efetivo. Catherine, nesse artigo que a gente vai disponibilizar o link aqui depois, ela afirma que, em 2014, quando o Ebola explodiu, foi muito importante a conscientização dos líderes eclesiásticos e o papel deles no controle daquela epidemia. E tem um artigo que eu posso compartilhar aqui também, que aponta que a mudança na forma como alguns rituais e alguns ritos religiosos, sobretudo os ritos associados aos funerais, essa mudança foi muito importante para que tivesse uma redução drástica no número de contaminações.
De modo que nesse artigo no The Conversation, Catherine aponta que é necessário um diálogo equilibrado entre esses dois campos, entre o campo da religião e o campo da ciência, para que medidas efetivas e medidas que visem respeitar a liberdade das pessoas ao tempo em que se ama os outros, obedecendo às autoridades sanitárias, o diálogo correto entre essas duas coisas se faz muito necessário. Aqui é um ponto importante. Eu estava lendo a pesquisa Índice de Confiança Social, realizada pelo IBOP em 2019, e numa escala de 0 a 100, as pessoas podiam pontuar em quais organizações elas confiavam. E a terceira organização empatada em segundo lugar, no empate técnico, a terceira organização mais confiável, segundo os brasileiros, nessa pesquisa de confiança social do IBOP, é a igreja. De modo que isso reforça alguma coisa que já vinha sendo apontada em outros artigos, que a relação entre as autoridades religiosas e as autoridades em outras áreas é fundamental para o desenvolvimento não só de políticas públicas, mas para que a boa execução de políticas possam ser organizadas. Sendo que isso pode levantar uma questão. Será que a gente não está se colocando sobre a autoridade de um grupo que não deveria ter autoridade dentro da religião? Será que isso não deveria ferir isso não estaria ferindo as soberanias das esferas para aqueles que têm mais familiaridade com a tradição do neocalvinismo holandês? Ou ainda, muito mais simples, como, no meio de uma pandemia, tendo tecnologias, mas querendo respeitar as liberdades individuais, a gente lida com isso. À luz de Romanos 13, será que a gente não está dando autoridade demais para a ciência e no final disso a gente está perdendo alguma coisa quando a gente faz isso? Será que a ciência é essa coisa realmente que a gente pode depositar tanta confiança nela? E aí eu vou jogar a bola para o Kenita. Vamos chamar alguém que entende das coisas. Vamos chamar uma doutora para falar sobre isso aqui. Eu quero saber, o Kenita, nos instrua, por favor. Bem, né, doutora, mas quando eu parei para pensar sobre o tema, eu vi que algumas razões, para a gente que está aqui, provavelmente quem está no grupo, todo mundo, é bem mais fácil acreditar na ciência porque a gente está no meio. Então, para a gente, acho que acreditar nessa autoridade da ciência não é tão difícil. Mas a gente convive, e Marilson falou bem, num contexto de outras pessoas, de igreja, de família, que não veem tanta credibilidade na ciência. Alguns fatores que eu pensei que estão relacionados a isso é, por exemplo, a questão do que a gente já tratou, e Marilson também falou, de que na mente da sociedade existe um conflito entre a ciência e a religião, que isso parece que são, como está bem claro também no Brasil, né? Ou isso ou aquilo. Ou você acredita na ciência, ou você acredita na religião, ou você acredita na fé, ou acredita na autoridade de tal pessoa, quando na realidade a gente tem outras opções, além de ser isso ou aquilo. Também tem a questão da gente ter uma falta de conhecimento. A gente fala sociedade histórico de como os cristãos trabalham no avanço científico. Trabalharam há muito tempo e historicamente isso é bem conhecido e todo mundo já ouviu aquilo da importância da reforma protestante para o avanço científico. Mas hoje também temos muitos cientistas trabalhando na ciência, então não é tão difícil da gente acreditar. Mas como eu, pelo menos, estou dentro do grupo que trabalha em ciência, a gente vê que talvez falte o conhecimento a respeito da credibilidade da ciência, já que a ciência tem um método, a gente não... Até que os dados saiam, sejam publicados e tudo mais, existe todo um processo. E quem já submeteu um artigo na vida, esse quarentena, estamos lá trabalhando para mandar outros artigos, a gente vê como é difícil, a gente passa por várias seleções, um crivo interno, depois vai para outros pares que vão analisar externamente, até que isso saia para um dado e seja publicado, e vai ser contestado, e vai ser criticado, e às vezes vai cair. Então, a gente vê que é um processo de aperfeiçoamento que a ciência passa, que não é do nada que chega assim e, bem, agora a gente tem a solução, e a gente está vendo muito isso com a questão da vacina, né, que muita gente dizendo, quando é que vai sair, e quem assistiu o vídeo com o Francis, que está até no site da ABC2, viu que ele disse, né, um ano e meio, e as pessoas querem para agora, e na ciência não é assim, ele não pode simplesmente jogar lá. Então, a gente tem uma credibilidade, a ciência passa alguma credibilidade, o cristão pode aceitar essa autoridade, quando a gente vê que tem todo um processo de testes, de acompanhamento para que esse resultado saia,
Mas eu acho que para a gente que é cristão, além de todo esse processo, a ciência tem a questão de que nós cremos, e Miles começou falando, né, que Deus é soberano sobre todas as coisas, todas as áreas da vida. E a gente crê que ele também é soberano sobre a ciência. A ciência está debaixo da soberania de Deus. Como tem aquela frase clássica lá do Kuyper, eu nunca decoro a frase, mas é uma frase clássica, de que não há nenhum centímetro, se alguém souber depois aí coloca, que o Senhor não clame que é dele. Então, Centímetro todas as áreas quadrado, é da ciência, importante você respeitar as métricas aí. sim, É um todas as espaço unidades, duplo dimensional, de dimensão 2. olha aí, essa galera das exatas. Então, todas as áreas estão debaixo da soberania de Deus. Então, a gente, como cristão, tem que crer que ele está governando todas as situações. Eu acho que para talvez outros grupos não seja tão importante, mas para a gente que é cristão, isso sim, a gente sabe que todas as áreas, seja ciência, sejam outras áreas, estão debaixo da soberania e que a gente ter o conhecimento da revelação de Deus não anula que a gente tenha a possibilidade de conhecer outras coisas. Tanto é que Deus nos dota com essa capacidade de nos aprofundarmos, de conhecermos essas demais áreas, mas acho que outro ponto é a questão da credibilidade, da confiança, acho que foi o que foi mais dito no podcast, e que a gente está passando por isso, não só por uma falta de confiança na ciência, mas uma falta de confiança em geral, em todas as áreas, de ter uma autoridade e dar credibilidade a ela, mas para a gente, enquanto cristãos, eu acredito que a gente deve aceitar a autoridade científica, sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas e que existe um método, que as coisas não estão sendo feitas aleatoriamente jogadas, existe uma razão para aquilo estar sendo feito. E também que a gente, enquanto cientista, e como a gente está, principalmente, como o Leopoldo falou, a gente está na interface. Se a gente, enquanto cristão e cientista, apresenta para as pessoas que existe a criação de Deus, que a gente está analisando ela e não simplesmente a natureza, mas que a gente está vendo através da visão cristã. E quem está fazendo o curso de Cosmovisão, refazendo, está lembrando, a gente vê através da nossa lente cristã a natureza de Deus e aprofundar o conhecimento sobre elas. Então, quando a gente pensa em autoridade da ciência, eu acredito que enquanto cristãos a gente pode sim aceitá-la, porque a ciência não está sendo feita de qualquer jeito. Ela está sendo produzida com critérios, existe um método científico, né, assim chamado, crendo na soberania de Deus e crendo que a gente pode fazer a ciência de uma forma melhor. Só que quando a gente pensa em ciência, às vezes a gente pode passar para outro extremo, que foi talvez o que Maelson falou aí. E acho que Andrew pode falar melhor, que é a questão da gente ter a fé na ciência. E isso talvez seja mais perigoso. Eu passo a palavra para Andrew. Boa tarde, gente. Isso é basicamente aquela coisa que Mael falou no comecinho da conversa da gente aqui, né? Que por a gente ver as coisas funcionando, né? A ciência resolvendo vários problemas aí, até as tecnologias salvando a gente de várias doenças, enfim, a gente pode dar credibilidade até demais. É bastante tentador para a gente de perder essa mão, né? E essa coisa do que a gente está chamando de cientificismo, o que eu vou falar aqui basicamente é baseado num artigo do Pedro Dutti, que eu vou disponibilizar o link aqui no chat depois, para quem quiser dar uma lidinha. Ele fala em fé na ciência, sabe? E fé mesmo, no sentido que a gente aprende na igreja do que é fé, aquela coisa que gera esperança, entendeu? Aquela ideia de que a ciência é o que vai trazer o shalom para a gente, né? Usando categorias teológicas aqui, de que, tipo, é a fé que a gente tem em Jesus, né? De que ele que vai resolver o problema todo desse mundo, né? Só na volta dele é que a gente não vai ter mais nenhuma outra pandemia, nem outra peste ou dor, enfim. E é interessante a gente notar que esse tipo de coisa, essa fé, ela já tomou forma na história, né? Quem estudou aí, quem lembra, né? Acho que todo mundo estudou, sobre iluminismo, que a gente vê no ensino médio, a gente vê que foi uma época de bastante avanços na área da ciência e tecnologia, né? Tipo, principalmente na área da industrialização. E aí a gente teve vários progressos
na área de produção de alimentos, por exemplo. E aí o pessoal começou a olhar aquilo como o fim do problema da fome, sabe? Eu gosto de dar um exemplo que é da energia atômica, né? Que o pessoal viu aquela forma de produção de energia como o final do problema energético do mundo, sabe? Uma vez que a gente tivesse acesso a uma energia barata e acessível para os países pobres, assim, a gente não teria mais problemas com alimentação, com falta de água, enfim. Mas aí o que aconteceu? O pessoal pegou essa tecnologia e criou uma bomba, né? Um dos grandes pesquisadores aí, que foi o Oppenheimer, ele... Acho que foi o Oppenheimer, quase certeza. Ele se designa como o Shiva, né? Ele fala que agora ele é o deus da morte, né? Isso, é o deus da morte. Ele se designa como deus da morte. Oppenheimer, né? Oppenheimer, né? E quando o pessoal viu essa tecnologia sendo usada para fazer uma bomba, muita gente começou a questionar essa fé, sabe? Olhando para, caramba, não era essa tecnologia que ia salvar a gente? Olha só o que isso fez, sabe? E muita gente pulou desse barco, né? Começou a crer em outras formas aí. Agora, outras pessoas olharam para isso e falaram: eu acho só que a gente não progrediu o suficiente, entendeu? E começaram a crer nessa ideia do progresso, né? E buscar esse progresso de forma frenética. Tem um livro que foi traduzido, inclusive, nessa série da BC2, do Bob Hauswald. Eu vou mandar referência também aí nos links, que ele fala sobre essa questão do progresso e por que isso é um mito e por que é perigoso a gente acreditar nisso. O nome do livro é Capitalismo e Progresso. E, assim, trazendo para a prática, tipo, aqui agora, quando a gente começa a crer dessa forma nisso, a gente tem problemas no dia a dia, assim, por exemplo, como ler a Bíblia. Entrando numa questão um pouquinho controversa, mas é bom que dá assunto para a gente conversar. Quando a gente começa a ler a Bíblia como se fosse um artigo científico, sabe? Como, por exemplo, no relato da criação de Gênesis, quando a gente vê lá, por exemplo, 6 dias. E aí, se a gente vai olhar para aquilo e vai dizer, se isso aqui não foram 6 dias de verdade, sabe? 6 dias no tempo e no espaço, na forma como a gente entende, isso aqui não é verdade, entendeu? E isso é uma forma cientificista de se ler a Bíblia. A gente tem que olhar de outras formas, né? A gente tem que, claro, fazendo um diálogo com a ciência, a gente tem que entender esses limites, né? E, assim, trazendo essa... Eu gosto muito de fazer um contraponto, né, das visões de mundo com o cristianismo. E aí, na minha cabeça, sempre funciona assim, tipo, o cientificismo agora, qual seria o problema que a gente teria se a gente tivesse encarando essa pandemia de um ponto de vista cientificista, né? E, tipo, um dos questionamentos que aparecem por aí é a questão da vida em primeiro lugar, né? Tipo, qual o método científico que que demonstra que a vida é a coisa mais importante que existe por aí, sabe? Rolou até um tempinho atrás uma discussão, principalmente nos Estados Unidos, envolvendo a ideia de que os idosos deviam se sacrificar em vez de parar a economia e tal, né? Mas no cristianismo a gente tem essa base sólida do porquê as pessoas são importantes e tal. E a gente não precisa das ciências para mostrar isso para a gente. Outra coisa também que eu achei bem interessante foi a questão das ciências econômicas, né? Que a gente fala muito em lei da oferta e da demanda, e com os itens de higiene, essa questão ficou bem... veio à tona, né? Quando acabou álcool em gel na farmácia, não sei o que, acabou álcool 70, e o povo tudo atrás para comprar. Papel higiênico. Papel higiênico. Teve lugares assim que botaram preços exorbitantes, sabe? E a gente achou isso um absurdo, né? Uma vez que talvez a vida de algumas pessoas pudesse depender desses itens. E aí, nesse caso, a lei da oferta e da demanda teria que ser uma coisa a ser desobedecida, né? A gente teria que ir contra as ciências econômicas. E, enfim, eu queria até
trazer a discussão, se vocês veem mais problemas, sabe? Nesse desequilíbrio na autoridade da ciência, e trazer isso para a discussão aqui. Mas antes disso, Léo pediu a palavra antes de a gente começar a discutir, né? Vai, Léo. Liberando aqui o microfone. Não, gente, então, só recapitulando, né? A gente começou, né, justamente dando essa visão geral, certo? E a gente meio que colocou quase que duas formas de abordar, né? A primeira é perguntando por que a gente deveria respeitar a autoridade da ciência, né? E aí a gente entrou até nessa discussão, né? Dessas múltiplas autoridades, pode ser chamada esfera de soberania aí, dependendo do que você gosta de ler, certo? Mas, né, por que a gente deveria respeitar e pode, né, por um extremo, né, se a gente for pensar apenas nos extremos, não vamos tentar só se concentrar nos extremos também, porque às vezes a gente se concentra demais nisso e não é tanto o dia a dia da gente, mas, né, se a gente pensar em dois extremos, ou a gente tem um certo ceticismo demasiado, né, e aí, olha, não confia em nada na ciência, por outro lado, né, e eu confesso o mesmo ídolo que Maelson confessou também, por outro lado, é um risco, né, e é sempre uma tentação a gente colocar todas as nossas esperanças, né, depositadas na ciência ou na tecnologia, né, o que não falta é cara de, né, informática querendo fazer um algoritmo de inteligência artificial para resolver esse negócio, enfim, né, a gente está vendo todo tipo de coisa curiosa aí nesses últimos, né, dias, nas últimas semanas, certo? Mas, né, na prática, a gente tem aí um meio termo, né? E eu acho que, eu acho que, assim, eu estimulo você a pensar nesse conflito que Andrew colocou, certo? No final aí da fala dele, para depois você colocar, né, você pedir a palavra, quem já quiser ir pedindo vai falando aí no chat, certo? Mas tem um comentário do Adriel aí que eu achei que é bem legal também para a gente dar esse pontapé, né, inicial, né, que é justamente assim, me parece um problema generalizado, né, de falta de conhecimento até do que é a ciência, como a ciência funciona, né, e quais são os passos, vamos chamar de rituais ou ritos, né, da comunidade científica, né, e isso tem levado a todo tipo de confusão, né? Então, o comentário no chat, só para quem não chegou a ver, é quando a ciência trabalha na fronteira do conhecimento, tem elevado grau de incerteza. Isso pode soar aos de fora como uma crise de autoridade, né? Então, eu vou puxar esse gancho, mas, Adriel, se você quiser falar depois, né, já, né, fica à vontade, certo? Mas eu não sei você, eu estava conversando com o Maelson recentemente, né? Então, a minha primeira e a segunda semana, tem gente que começou e depois, né, bateu um desespero, talvez lá para a segunda, terceira semana, ficou mais agoniado e tal, com esse negócio e tal. Eu já entrei na quarentena, assim, né, num nível de estresse altíssimo, porque na verdade eu já vinha antecipando, assim, eu falei, rapaz, eu já tinha avisado o pessoal da igreja, olha, daqui a 2 semanas a gente tem que estar pronto o culto online, se não for nessa semana, e a gente acabou tendo que fazer o culto online já naquela primeira semana, quando, né, teve aquela recomendação de evitar aglomerações de menos de 500 pessoas, assim, na verdade, só um culto da gente que tende a dar isso, mas a gente achou melhor, né, ser, né, digamos assim, proativo e precavido, cauteloso nesse sentido, mas eu já vinha assim, né, nesse ritmo, né, e lendo, né, toda hora a rede social, o pessoal comentando, estudo e tal, e é curioso, porque assim, aí você vê, né, os caras têm um novo, né, artigo, um novo estudo que provou isso, aí calma, assim, primeiro vazou o que se chama de um pré-print, né, muitas vezes assim, o cara colocou o artigo disponível num site, né, esse artigo ainda não passou por uma revisão por pares, né, que ainda não foi avaliado, não foi, e muitas vezes assim, eu cheguei a ver gente compartilhando, assim, foi curioso, assim, porque até pessoas que não têm nada de
digamos assim, de relação no dia a dia com a comunidade científica, eu cheguei a receber link de alguns amigos, né, do Science Direct, né, num paper lá disponível no Science Direct, ou direto da fonte, assim, não é nenhum... curioso, eu realmente achei curioso nesse momento que a gente está vivendo, porque assim, muitas vezes você vê a notícia, né, o cara manda um link super interessante, né, um link, né, de algum site assim, que cobriu, e aí muitas vezes o jornalista, né, deu e isso é um problema muitas vezes, né? E aí fica toda aquela piada assim, agora pode ovo, não pode ovo, pode bacon, não pode bacon, colesterol é bom, colesterol é ruim e tal, e isso já tem meio, todo mundo, né, que está com o vídeo ligado aí está rindo, exceto o Ralph, né, que é insensível, mas a gente tem aí justamente né, já tem um pouco dessa crise, né, assim, o pessoal não entende direito, e aí, por quê? Porque muitas vezes não pode ovo, mas não pode ovo para uma fatia da população que tem essa e essa condição e tal, mas o cara não foi lá ler. O que está acontecendo é que agora a gente está cortando o homem do meio aí, né, talvez o jornalismo o científico e tal, e o pessoal está indo lá no texto do paper, né, copiando o negócio e tirando uma conclusão que às vezes o próprio artigo não se propõe, né? Assim, semana passada, pelo menos, rolou, né, eu não sei, provavelmente chegou no grupo de WhatsApp de vocês um link do galera de Singapura, que tem um site, tem um monte de gráfico prevendo quando é o fim do negócio. O segundo parágrafo eu não estou criticando assim, eu nem entrei no detalhe, assim, como é que a galera calculou esses negócios e tal. Mas, assim, já no segundo parágrafo do site tem lá um warning, né, ou disclaimer, sei lá o que, esse tipo, cuidado. Isso é simplesmente um exercício, né, de pesquisa educacional e tal, e não deve ser levado como, né, tipo assim, disse aqui que vai acabar tal dia, eu vou sair de casa nesse dia, abraçar todo mundo e tal, né, literalmente correr pelo abraço, mas assim, aí a galera sai compartilhando, né? E eu achei curioso porque eu recebi esse link durante vários dias e toda vez que eu recebia, eu abria e toda vez o gráfico do Brasil estava diferente. Por quê? Porque na medida que você vai chegando, os dados e eles vão atualizando lá, é um negócio que é dinâmico, certo? Que está a todo momento sendo atualizado. Então, eu acho, assim, principalmente aí, né, nesse ponto, né, de falta de conhecimento desses ritos, de não saber talvez a diferença, o que é um pré-print, o que é um artigo que já foi revisado, publicado. Em vários casos tem sido compartilhado assim, tem um estudo, não, às vezes é uma carta numa revista científica ou um artigo de opinião, né, numa revista científica, está aqui um artigo do New England Journal of Medicine ou algo do tipo, certo? Mas não necessariamente foi um estudo científico. Não tem problema dar opinião, certo? A gente está aqui dando um monte de opinião. Mas assim, eu vejo realmente uma falha aí, né, da compreensão, mas eu não quero jogar isso também puramente, né, na vitimização, eu digo, culpabilização aí de quem não entende, porque eu acho que, olhando do lado, vestindo a capa do cientista, né, muitas vezes a culpa é nossa, certo? A gente não faz uma comunicação devida, a gente não faz uma divulgação devida, né, e acaba que, né, até mesmo quem trabalha com divulgação científica, e aí eu não estou, a gente pode depois até entrar nesse mérito, mas assim, eu não estou nem entrando nessa área de que eu concordo com, né, o estilo que o Átila e a Marino usam ou não e tal, não sei o quê, mas assim, até mesmo o cara que faz uma divulgação científica, faz um trabalho importante de divulgação, não estou falando puramente nesse momento da pandemia, ele já trabalha com isso há muitos anos, certo? Já faz um canal no YouTube, já tem um trabalho importante de comunicação científica, cursos de divulgação científica, aí quem é cientista fica criticando o cara porque ele não é cientista, assim, aí acaba, né, que quase que a gente aqui, todo mundo, né, imagina, participa de igreja, imagina, parece aquelas brigas que a gente posta no Facebook criticando o pastor tal, não sei o que e tal, aí um amigo da gente que não é cristão olha, tu não é crente, tu tá criticando o pastor aqui, também é crente, tipo assim, fica uma conversa de maluco, entendeu? Assim, então, eu acho que essa confusão, né, tem uma falta de uma ignorância no sentido realmente assim, as pessoas não conhecem,
né, os rituais, a atividade científica, mas não conhecem também porque, né, enfim, né, a gente não faz um bom trabalho. E eu acho que a BC2 também serve para, pelo menos no contexto, não vai resolver o problema do mundo, mas talvez a gente pode esclarecer, né, pelo menos para a comunidade cristã, que tiver aberta ao diálogo, né, entender que, por exemplo, o cara é professor da Federal, por exemplo, você tem gente achando que eu estou parado em casa porque a UFPE não está dando aula. Assim, se você não está dando aula, você não está fazendo nada, assim, né? Corta, né, o que né, corta o salário dele, certo? Mas as pessoas não entendem que você tem várias outras atividades e tudo mais, enfim, né? Acho que para começar a conversa é essa, mas até agora ninguém pediu palavra, né? Estou falando aqui, enrolando até agora, né? Porque Maelson está levantando o dedo, mas você tem que pedir no chat, Maelson. Beleza, pode falar, Maelson. Se alguém quiser falar, aí você fala logo no chat, quero falar, tal, aí né, eu vou organizando a ordem, né, de quem quer falar, beleza? Fazendo um papel que eu não gostaria de estar fazendo, existe um outro aspecto do que o Léo falou, né? Às vezes, a gente da comunidade científica enxerga ou tem muita dificuldade de diálogo com as instituições religiosas. E isso também não contribui. Às vezes, a gente cria essa bolha. Léo falou aí sobre as questões de divulgação científica. E produzir divulgação científica é um negócio muito complicado. Você conseguir fazer uma apresentação que não envolva termos como pré-print, revisão por pares, isso, assim, para boa, não sei, na verdade, né, nós somos 14 aqui, pelo que eu vejo. Não sei nem se dentro desses 14, esse é um linguajar que é facilmente compreendido. E aí existe um trabalho duplo para a gente da associação, e aí eu estou falando muito mais direto, assim, para aqueles que estão diretamente envolvidos, né, que é essa ponte, que ela é mais complicada, porque não é só a gente apresentar para a igreja as questões, mas também fazer a comunidade entender as particularidades, por exemplo, do evangelicalismo brasileiro. Imaginar que acho que quase todo mundo aqui teve igrejas que suspenderam rapidamente suas atividades e que não estavam brigando contra as informações. E isso não é o que normalmente se compreende. Ok, Ralph, mais ou menos, mas assim, às vezes a gente tem que lutar contra o estereótipo que é feito da igreja também. Essa é uma realidade que a gente, enquanto missionários, vamos dizer assim, nos dois campos, precisa levar em conta. E uma outra coisa, e aí é um desafio que eu realmente não sei, né? Léo falou sobre chegando às informações. Eu acho que nunca foi tanto tempo para a gente que é da área de ciência, ou pelo menos próxima à área de ciência, interagir com as nossas comunidades de fé, explicando, por exemplo, o que é que a gente faz, ou qual é a diferença entre um paper e uma carta. Mas, por outro lado, existe uma crise que é maior do que essa da autoridade, que é, a gente está naquele negócio que todo mundo já falou, mas de pós-verdade. Às vezes, dentro da nossa própria comunidade, a gente não tem o reconhecimento de que nós somos uma autoridade para falar sobre isso. É muito ruim usar o termo autoridade aqui, mas acho que me fiz compreendido. Mas é esse ponto, Você né? tem autoridade para usar, mas... Muito obrigado. Existe uma ponte, para usar o exemplo aqui mais uma vez, a figura muito boa entre essas duas comunidades que às vezes não falam línguas minimamente próximas. Se por outro lado a gente sempre faz piada com o fato da gente usar varão, benção, epístola, exortar, e a gente fica se fechando no gueto, existe o linguajar também, as nossas liturgias científicas também, que não são compreensíveis e não são compreendidas também. Quem é que está na fila aí? É Ralph. Bora, Ralph. Conecta esse microfone aí. Tá no mudo. E agora, tá chegando aí? Pegou. Bom, boa tarde. Primeiro eu quero dar um breve testemunho que eu, assim como o Léo, vim acompanhando um pouco antes. Deixa eu só ver aqui. É horrível que eu não consigo ver a cara de vocês, mas enfim. Eu tô pelo celular aqui. Eu vim acompanhando as notícias e eu não lembro assim qual foi exatamente o final de semana, mas eu lembro que foi no final de semana que a ponte parou. Eu tive que fazer meio que um protesto na minha igreja, porque eu já tinha dito, gente, a gente vai ter que parar. A gente vai ter que parar,
e eu ia tocar no culto jovem no sábado, e no domingo teria o culto normal. Eu falei, ó, eu falei para a liderança dos jovens, que eu faço parte, falei, ó, a gente não pode continuar o culto. E aí o pessoal continuou, e enfim, depois meio que, tava naquela coisa, é exagero, é uma gripezinha, e aí a gente acabou tendo esse problema, mas pelo menos depois, quando o caldo começou a engrossar, o pessoal parou, e na outra semana já não teve. Então a gente tem de cara esse problema da confiabilidade. E eu quero propor para vocês, porque eu estou aqui mais para aprender, e eu acho que eu fico mais no meu campo não de pesquisa, mas o que me interessa é na barreira do que é considerado na ciência, como o uso da ciência é bom ou ruim, como falaram como o Guilherme falou no podcast. Eu queria que vocês falassem sobre a confiabilidade, sobre método de hipótese, prova, refutação. O Marcelo falou sobre a questão do método científico ser, de certa forma, conservador, na medida que ele age com prudência. Não é simplesmente, sei lá, a gente vê alguns gurus na internet que pegam uma exceção e quer, sei lá, desmistificar o Big Bang e infelizmente, alguns líderes, e aqui na minha cidade, a minha igreja, graças a Deus, parou, não no final de semana que eu protestei, mas parou no outro final de semana, mas alguns foram teimosos e continuaram, enfim, igrejas até mais volumosas que a minha deve ter uma reunião de 100, 150 membros, dependendo do dia, e igrejas que têm até talvez 300 pessoas continuaram com a reunião por mais tempo. Bom, eu quero voltar depois para falar sobre essa barreira do uso da ciência, se a gente chegar lá. Mas eu queria ouvir vocês, que são os especialistas, falando sobre confiabilidade e método científico. É isso. Eu ia falar aqui da parte das esferas, mas eu acho que já está bem ultrapassado. Obrigado. Devo ir? Pronto. Meu nome é Pedro Vanderlei. Tem gente que talvez não me conheça. Eu sou médico, sou psiquiatra. Então, muitas coisas que eu sei sobre Covid e coisas desse tipo, eu vou saber menos do que vocês ou depois do que vocês, tá certo? Não quer dizer que eu esteja super por dentro, não é assim. Mas, ao mesmo tempo, essa pergunta de método de Ralph, eu acho que é muito, muito legal, né? Muito interessante e muito profunda. Porque eu não sei se os meninos doutores de verdade vão concordar, afinal de contas, eu terminei a residência, eu ensino na instituição de ensino superior, mas não estou muito envolvido ainda com pesquisa a fundo, etc. Mas, assim, a questão de que uma coisa que para mim é muito nítido, certo? Enfim, eu espero me fazer entender, mas assim, o método na medicina, pelo menos, ele é extremamente empírico. Extremamente empírico. Isso é uma coisa que fica muito nítida agora nessa situação do Covid, sabe? Aquela imagem do cara no laboratório que descobre os mecanismos fisiopatológicos de todas as coisas para poder testar uma hipótese. Eu acho que pode ter... Bicho, na vida real, pelo menos essa é a minha impressão, não acontece assim na medicina, na sua maioria das vezes, não vai acontecer assim. E a outra questão é que, assim, claro que é muito mais misturado do que a gente consegue destrinchar, pelo menos na medicina, porque a medicina, há uma discussão aí, né, se a medicina é ciência. Eu aceito demais o argumento de que medicina não é nem ciência propriamente dita. Medicina é uma tecnologia, é uma prática que se utiliza dos conhecimentos de base científicos. Mas, né, os estudos científicos que a gente vê por aí são extremamente empíricos, pô. E você pode ver, muitas vezes, essa questão de método, né? Muitas vezes, para a área de saúde, não tem absolutamente nenhuma lógica biológica formal. É empírico, pô. Entendeu? É assim. Eu vi alguns dados de que já se testaram mais de 2.000 medicações para o Covid. Entendeu? Eu não sei, eu acho que eu não sei o nome de 2.000 remédios. Então, assim, não é
não é uma questão de que, não, porque ó, o RNA do não sei o que lá, de não sei onde, pode ser que funcione. Veja, pode ser que alguém chegue a alguma coisa assim, às vezes chega. Mas na medicina, primeiro que ninguém vai ter nem paciência. Os bilhões de dólares, a gente está numa crise humanitária, e aí entra uma discussão boa também, né? A crise é humanitária científica. Os bilhões de dólares que se gastariam para fazer todas as etapas certinhas, com todas as etapas éticas certinhas, não vão ser respeitados, meu amigo. Vão dar remédio de piolho e vai ver se funciona. Vão dar remédio de qualquer coisa e vai ver se funciona. E o que funcionar, aí eu tô avacalhando, mas é sério isso, assim, pelo menos é o que eu tenho entendido. O que funcionar, quem vai mostrar é estatística. Não é, não quero ofender ninguém, entendeu? Certo? Pessoal aí da biologia, mas não é a biologia, não. O que vai mostrar é a estatística. Possivelmente nós precisamos de muito melhores estatísticos nesse momento do que qualquer coisa. Mas, assim, isso é uma visão um pouco rasa, um pouco superficial, mas tentando trazer um pouco dessa vivência aí da área de saúde para a discussão de método, que é uma discussão que vai longe. Palavras de esperança, né? Sempre bom ouvir. Eu tava. Quando o Ralph estava falando, lembrei de uma coisa. Tem um problema que eu considero que é a forma como a gente conta, quando a gente conta, a história da ciência. Por a gente tratar muito a história da ciência como história de grandes mitos, grandes heróis, a gente tem aqueles quase santos dentro da história, pessoas que são quase super-heróis. A gente tem uma visão muito equivocada do processo científico, quando a visão da ciência da gente é feita somente por Newton, por Galileu, Newton, Einstein, aí Darwin. A gente esquece esse pequeno processo do procedimento científico que é feito pelos operáriozinhos, a galera que não está publicando somente no Qualis A1, mas está publicando em outros estratos do Qualis também. O pessoal que está fazendo pesquisa não nos grandes temas. E aí eu vou de novo retomar a uma coisa. A gente está citando muito aqui o podcast. Então, não sei se todo mundo está ciente do que, mas existe o podcast que a gente vai deixar no chat também, que é a forma como o professor Covolan falou sobre o desenvolvimento científico. De dizer que, primeiro, que ele é muito mais conservador, e esse é um ponto que a gente às vezes não assume. Parece que o processo científico é uma coisa que você tem uma ideia, escreve os negócios no Word, e nem deveria ser no Word, na verdade, vai ser outra história. Prudência, eu estou vendo o Ralph falar alguma coisa. Exatamente, uma boa dose de prudência. E eu queria só desconstruir aqui um outro mito. Cientista, quase nenhum usa jaleco. Eu já participei no laboratório que fez uma pesquisa importante, já trabalhei no laboratório, fez uma pesquisa importante, tem uns biólogos usam alguns. E aí eu lembro que quando foi uma reportagem lá no laboratório fazer uma coisa, aí todo mundo botou jaleco para aparecer na reportagem. Mas assim, não, nos outros dias a gente não trabalhava de jaleco. Mas é isso, a gente tem uma crise não só sanitária, mas tem uma crise estética também, Pedro Bruno. A crise é geral, a crise é complexa. Quem é que tá na fila aí? Diego, pode ir. Eu fico passando a minha vez aí enquanto. Boa tarde aí, pessoal. Sobre a questão das autoridades que vocês falaram, eu entendo assim que é interessante o meio termo, né, de reconhecer até uma forma de paradoxo, né, ao mesmo tempo que, como o Maelson começou falando no início, que, entre aspas, a grande fé, né, na ciência, de certa forma, a gente pode dizer que foi abalada, principalmente por aqueles que tinham a fé, né, de que a ciência poderia resolver, né, boa parte dos problemas, ou estava no caminho de resolver boa parte dos problemas, uma espécie de autossuficiência, né, e que isso está sendo confrontado agora, ao mesmo tempo, ela ainda possui, a meu ver, os melhores, exatamente como vocês estavam falando, por conta do método científico e tudo mais, as melhores ferramentas para dar as melhores respostas nesse momento, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê uma certa crise naqueles, principalmente, que têm uma fé muito forte na ciência como algo autossuficiente, a gente ainda mantém a fé na ciência por conta das ferramentas que ela ainda possui, né, que são as principais, exatamente para poder fornecer a gente as melhores opções,
né, enquanto os estudos estão avançando, né, as melhores opções de como agir nesse momento, né. Então, assim, é algo interessante, pelo menos a meu ver, esse paradoxo. E já que vocês estavam falando na questão do método científico, até que ponto, né, o método científico ele é usado, né, como uma retórica no campo, né, do ateísmo, para justificar exatamente essa fé praticamente cega na ciência de que o método científico ele é único e assim, segue sempre o mesmo padrão, independente das áreas, né, das diferentes áreas da ciência, e que isso muitas vezes é usado como uma forma de retórica para justificar exatamente essa fé quase que cega na ciência e colocar em descrédito qualquer outra forma de pensamento, principalmente a religiosa, né? Como é que vocês veem essa forma de retórica que muitas vezes é usada como se fosse um exagero em relação ao método científico, como se ele fosse o único, como se não houvesse uma pluralidade dos métodos científicos, dependendo das áreas, né? E que muitas vezes é usado de uma forma, uma retórica que não passa uma realidade de como realmente o método científico é plural. Queria que vocês assim dessem a opinião de vocês em relação a isso. Eu acho que Pedro e Andrew levantaram a mão aí assim, para falar exatamente desse seu ponto, Diego, mas eu só quero fazer um passo para trás um pouquinho, né, e comentar um pouco do que Pedro e Mael falaram aí, certo? É que, de fato, né, assim, né, a gente está numa enxurrada de estudos que têm sido feitos, né? Assim, a gente às vezes faz um paper em vários meses e tal, e assim, em pouco tempo, se você for pegar os repositórios, né, os lugares onde o pessoal coloca esses artigos que não necessariamente já foram revisados e publicados, né? Então tem o Archive, tem o MED, RX e V, geralmente, né, tem alguma coisa com X e V, certo? Então, vou botar depois aí, né, no chat, mas tem Archive, tem, né, acho que é MED, não sei se tem um R aí, enfim, né, tem vários desses, né, repositórios, né, eu estava conversando com um outro professor que foi fazer um levantamento, ele saiu, viu que tinha mais de 3.000 papers já nesses repositórios, né, com esse pouco tempo, né. E aí uma coisa que, né, alguns textos aí que eu já venho lendo e tal, né, vem falando, né, é que justamente essa relação do que a gente está tão acostumado com o método científico com a forma como a medicina trabalha, certo? Então tem esse ponto que Pedro levantou, certo? Que praticamente quase como se fosse um ecossistema aberto, né? Então, o pessoal está colocando as coisas e aí está, às vezes, levando um monte de porrada, né? E aí depois ajusta, calibra e coloca de novo. Então, tem sido também quase que um ecossistema aí de informação aberta, assim, que, novamente, é uma coisa que está todo mundo se adaptando, né? Tem um artigo aqui que analisa, né, e aponta alguns, né, dos, né, problemas e alguns dos fatores que influenciam esse, digamos assim, esse novo modelo. Eu vou colocar já o link aí para vocês, mas uma das coisas que é falada é justamente essa melhor forma, né, de cobrir por jornalistas ou até mesmo pelos cientistas de cobrir e explicar a ciência, né, assim, né, de comunicar isso, certo? Porque na medida que a gente também coloca essa informação no aberto, que é o que a gente está vendo agora, aí tem um monte de gente, né, que pode pegar, dar uma interpretação e, assim, né, vai parar na boca de alguém que faz uma política pública ou alguma posição de destaque e tudo mais, e aí a coisa começa a degringolar, né? Então, já tem até paper de revisão sistemática, né? Então, que são papers que analisam os múltiplos papers, né, que já foram feitos, né, sobre, né, essa doença, certo? Mas, né, só um ponto que eu achei importante, só resgatar o gancho, certo? Mas aí, Pedro e Andrew, enfim, retomando o ponto que Diego levantou aí, certo? O que eu tinha pensado, e eu acho que tem total relação também com o que o Diego estava falando, é exatamente isso. Leopoldo falou do que chamou a atenção dele nessas atitudes do dia a dia, né? E uma coisa que me chamou muita atenção e que é uma discussão, eu acho, fenomenal do ponto de vista científico, é a dissociação teoria-prática. Eu acho que esse é
um dos pontos principais, assim, e que na medicina isso bate muito forte, entendeu? Existe uma dissociação, teoria e prática, pelo objeto da medicina, pelo o que se propõe a medicina, entendeu? Não dá para esperar a evidência científica do maior nível para a gente tomar alguma atitude se a gente tem uma pessoa morrendo na nossa frente. Então, assim, eu me peguei pensando nisso. Graças a Deus, eu ainda não tive Covid. Eu tenho um familiar que teve, que, assim, não confirmou laboratorialmente, mas está muito sugestivo. A pessoa teve contato com pessoas. Essa pessoa, enfim, essa pessoa da minha família, por exemplo, ela usou a hidroxicloroquina. Essa pessoa usou. E aí eu me peguei pensando, tipo assim, bicho, o quanto eu sou contra, ou eu não sou, entendeu? E os riscos, aquela história, né? Quando entra em outra dimensão, também adquire outros aspectos, e aí essa coisa da dissociação teoria e prática, e o que é que a gente vai fazer para puxar isso? E na medicina, na psiquiatria especialmente, aí eu vou tentar conectar com um pouco com o que o Diego falou. É muito clara essa questão da limitação do método científico. Um método empírico tentando ser objetivo para avaliar algumas das coisas que a psiquiatria se pretende avaliar, ele é simplesmente raso, é simplesmente superficial. E entra um pouco no que o Diego falou da questão da retórica, que aí o que outra pessoa disse assim, já tem até revisão sistemática falando de Covid. Aí a gente tem que ter uma discussão linguística filosófica e científica, se vale a pena chamar o artigo de revisão sistemática, mas com certeza ele deve ter respeitado minimamente o formato, com certeza não, né? Mas assim, ele deve ter respeitado minimamente o formato para jogar um argumento de autoridade. O argumento de autoridade está no nome do artigo, né? Se é uma revisão sistemática, ele tem outro grau de evidência de outra coisa. E aí entra a discussão epistemológica, filosófica. Será? Será que sempre uma revisão sistemática representa melhor a realidade do que outras formas de conhecimento? E, sem querer viajar muito para ainda eu falar, na psiquiatria, aí já puxando a sardinha para o meu lado, na psiquiatria, para mim é muito nítido, entendeu? Tem coisa que a revisão sistemática não alcança, não me ajuda. Eu preciso de outras formas de conhecimento. Se são conhecimentos científicos ou não, o que é, aí é discussão para mais de metro. O primeiro ponto que eu queria falar aqui é que eu não sei digitar nesse chat. É tão difícil assim mesmo? É só clicar no chat e aparece alguma coisa lá? Como é que é isso? Eu não consegui nem a pau. Não, tu tem uma Mas, certa enfim, limitação aí, mas... Eu vou cortar o microfone dele, tá, gente? Desculpa aí, eu ter convidado ele. Aí eu não consegui mandar os artigos lá, mas enfim. O outro ponto, se eu entendo bem, essa coisa que o Diego levantou sobre a questão do ateísmo e como eles usam o argumento da autoridade da ciência e se colocam como os donos da realidade, digamos assim, né, para afirmar as coisas e tal. Eu acho que uma forma muito boa de, sendo bem pragmático também, de conversar, levantar sobre isso, levantando justamente o aspecto funcional desse negócio aí, sabe? Tipo, se a gente for viver assim, como é que seria a vida, sabe? E aí a gente fala sobre ética, por exemplo. Falando de novo de coisa que eu não sei, há muito tempo atrás, teve um artigo que eu li falando sobre o golpe que foi na economia com o final da escravidão, sabe? E aí, tipo, sendo bem pragmático, se eu fosse, sei lá, um cientista econômico, como é que eu responderia isso, sabe? Eu teria um baque na economia, eu permitiria, assim, seria legal deixar que a escravidão acabasse uma vez que a gente ia ter um baque econômico, entendeu? Tem muita questão também, trazendo para a área da medicina, sobre cobaia, né? Ou seja, vale a pena eu aumentar a segurança dos testes uma vez que eu arrisco mais a vida de uma pessoa, pensando assim, aquela pessoa vai morrer, mas se der certo a gente vai salvar milhões, entendeu? Então, assim, eu acho que a melhor forma também de conversar sobre isso é trazendo para a própria realidade, sabe? Antes de formular aí uma filosofia de teoria e prática e tal. Beleza. Diego, satisfeito aí?
Antes de você puxar aí, antes eu vi que você colocou no chat que queria, né, fazer mais uma pergunta. Tem mais alguém que quer colocar algo, né? Estou só, assim, gerenciando aqui do meu tempo, já está dando perto de 2h30 aqui, certo? Para a gente, né, também não se esticar demais, certo? Senão eu vou dizer para Diego lançar a próxima pergunta, a gente, né, dá uma conversada, discutida e depois caminhar para os finalmente. Adriel, né? E Priscila é porque para a gente aparece turma primeiro ano, certo? Então eu vou fazer o seguinte, Diego, eu vou dar a voz primeiro às mulheres, certo? Né? Não, tranquilo. Depois a Adriel e depois você, assim, só para dar a chance Tudo certo. para Tranquilo. cada um aí, beleza? Pode ir. Então, galera, com timidez venho aqui falar algumas coisas, mas porque eu acho muito pertinente essa discussão no campo também dos biológicos. Eu sou bióloga, certo? E eu queria dizer que biólogo usa jaleco, gente. Nós usamos jaleco por muitos dias, mas o que me chamou muita atenção do podcast que está sendo levado em consideração aqui foi um estabelecimento científico, não é? Que a ciência ela tem toda uma série de processos rigorosos e isso traz confiabilidade. Mas o que acontece? A população ela não enxerga dessa maneira. Então, o que nos falta na prática, resolvendo, colocando os pingos nos is? Eu acho que falta de todos nós que lidamos com ciência e também como cristãos, porque eu creio que faz parte do nosso discipulado, porque na Idade Média eram 2 livros, né, que Deus era visto tanto na natureza quanto na revelação. Eu creio que atualmente a ciência, como ela é um livro de Deus, é nossa missão mostrar para as pessoas que nós estamos discipulando, para os jovens, adolescentes da nossa igreja, como a ciência acontece de uma maneira que eles possam entender. Então, poxa, com uma linguagem simples, com uma palestra, com uma palavra, entende? Se você tiver a oportunidade de você levar esse conteúdo para a igreja local mesmo, isso que eu penso, a gente poderia levar a ciência de uma maneira inteligível para eles, porque como que a gente vai conquistar a credibilidade da ciência se a gente não fala na mesma linguagem que as pessoas que não têm o conhecimento científico falam? Entende? E eu penso muito nisso, sobre nós como cientistas desenvolvemos uma linguagem de fácil acesso para que a população toda entenda que não é um conflito que está acontecendo aqui entre a fé e a religião, entre o que o pastor da igreja local diz e o que a ciência diz, mas é trazer essa linguagem de maneira clara para que a gente entenda que a ciência é confiável, sim, tem um motivo para todo mundo estar em casa. Não é? É uma fé inteligente. Eu acho que a ciência séria, ela anda casadinho com uma fé inteligente. Entendeu? Boa. Não tem por que ficar com timidez, tá vendo? Adriel. Maravilha. Gente, uma alegria muito grande voltar aqui ao convívio de vocês. Peço desculpa não estar podendo transmitir aqui meu vídeo, mas queria dar algumas contribuições para essa discussão e já deixar uma sugestão, viu? Quando o Covid passar, de repente a gente pode fazer reuniões híbridas, viu, Léo? Podendo dispor aí dessa ferramenta para quem está longe poder participar. Mas no podcast achei interessante quando o Guilherme traz a questão da verdade. Essa busca pela verdade, que é algo que nós estamos o tempo todo lutando para descobrir, né? Então, a ciência, eu creio que, eu queria ouvir vocês sobre isso, que nós, na ciência, trabalhamos sempre com verdades parciais. A história nos mostra isso. Quando Newton escreve lá os fundamentos para a mecânica clássica, aquilo poderia ter até, naquele momento, ser entendido como um absoluto, um conhecimento que não tivesse mais o que descobrir, né? Como se muitos até dissessem assim, não, Newton descobriu tudo. Mas a gente hoje já sabe que aquele conhecimento de Newton tem suas limitações, é uma verdade limitada para alguns aspectos, né? Então, e aí você tem a mecânica quântica, enfim. Você precisa estar sempre lidando com esse aspecto de que todo o nosso conhecimento da verdade, nesse aspecto, é um conhecimento parcial. E aí, quando você vai trazer o diálogo da fé, e aí você traz um absoluto que é Deus,
às vezes isso causa conflito na vida das pessoas, na cabeça das pessoas. Então, Deus se revela, mas nosso conhecimento de Deus é absoluto ou é parcial? Da mesma forma que a sua criação, que foi estabelecida, aquilo que nós podemos falar sobre a criação, o nosso conhecimento sobre ela, é absoluto ou é parcial? Né? Então, isso precisa ser a todo momento trazido para a gente estar lembrando disso, porque senão a gente corre o risco de nos acharmos na condição de Deus, absolutos e supremos naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente já conhece. É isso aí, gente. Um abraço. Vou fazer uma parte, Ronaldo, você é o próximo aí, mas, Adriel, eu acho que isso tem um pouco a ver com o fato de que a gente consegue os resultados, né? Com, assim, rodando um experimento e tal, e tipo assim, é uma coisa que é mais controlável. Pelo menos assim, eu acho que aí a gente cai nessa tentação de achar que porque a gente compreende, é controlável, repito, entendo, né, e isso aqui faz um sentido e tal, isso é a única coisa que vale a pena, né, de ser conhecida, né? Então essa verdade aqui, eu vou ficar só com esse pedaço aqui que eu consigo explicar, né? Então, pelo menos eu vejo um pouco dessa maneira. Mas vamos lá, Ronaldo, por Diego, e depois a gente amarra aí para fechar. Diretamente de Maceió aí, Ed. Certinho, obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde, Leopoldo. Bem interessante aqui já o que foi discutido. Eu gostaria só de salientar aqui um ponto, que falando sobre a autoridade da ciência, né? Eu acho que também já foi falado um pouco sobre a questão do papel da igreja e do discipulado, né? Porque eu me recordei muito, por exemplo, de que uma vez Paulo, lá em 1 Coríntios 3, ele vai falar com os irmãos e aí se direciona a ele dizendo que não podia falar com eles de coisas mais complexas se eles não conseguiam entender nem as mais básicas. Então, eu entendo que, num panorama geral, né, a igreja evangélica ela é bem massiva e que eu acho que tem falhado um pouco nessa questão de discipulado, né? Tipo, muita gente tem recebido a Cristo na sua vida, mas não tem realmente compreendido no seu mais profundo o que vem a ser essencial na fé cristã, né? E às vezes começa, por exemplo, a descredibilizar outras áreas que são importantes, né? Por exemplo, às vezes eu observo muito a questão do apego a fake news, né? E assim, eu vejo que em grande parte isso vem de uma visão meio que deturpada do que é realmente, assim, ser cristão com relação a você compreender, né, o seu papel na sociedade e compreender realmente até que ponto a fé cristã ela pode responder a determinadas coisas, né? Outro ponto também que eu vi aqui bem interessante é que, a respeito dessa questão de autoridade, né, é do papel da universidade e a conexão com a sociedade, né? Tipo, trazer algumas coisas, como já foi falado aqui, né? Algumas coisas que muitas vezes não são acessíveis para a população em geral, mas eu vejo que também falta, em parte, esse diálogo com a sociedade. Uma coisa que eu vejo, assim, bem interessante, que inclusive já fui participante, é de Olimpíadas de Matemática, que basicamente, por exemplo, o que é que eu acho que quem conhece é o BMEP, né, e Olimpíadas semelhantes devem perceber, né? Eles vão ali, aplicam provas e os alunos premiados eles recebem bolsas para estudarem alguns assuntos que você só teria a oportunidade de ver na graduação. Eles não vêm com o mesmo rigor, né, que se vê no curso de graduação, por exemplo, mas eu acho interessante porque eles pegam pessoas que estão numa faixa etária mais nova e tentam pegar aquele conteúdo mais denso da graduação de uma forma que seja para ele compreensível, né? Então, eu vejo assim que, de certa forma, um passo nisso, pelo menos que eu tenho notado, né, de trazer esse conhecimento mais para baixo, mais para pessoas que têm um conhecimento menor do que aqueles que estão na universidade, seja realmente pensar em formas de como acomodar esse conhecimento sem perder a sua essência para a sociedade. E outro ponto que eu queria falar é que, por exemplo, eu falei aqui no começo discipulado, né, mas que também uma das coisas que me ajudou muito a compreender e a tomar muito cuidado com relação a que a gente vê especialmente espalhado na mídia, né, é, por exemplo, a compreensão de que, na visão cristã, o homem ele é um ser caído, né? Então, a gente vive num mundo caído e, querendo ou não, né, por mais que
se isso seja em todas as áreas, na ciência, ou mesmo na igreja, né? A gente ter aquela prudência com notícias que muitas vezes se apropriam de determinadas informações para ganhar mídia e status, né? Isso porque, por exemplo, eu compreendi bem de que a gente, enquanto ser caído, a gente pode tender a falhar, né? É uma coisa mais ou menos que eu sou da área de exatas, né, que eu compreendo, por exemplo, quando você está lá integrando, você vai ver o que é o processo de integral, você vai ver que, por exemplo, você vai aproximando ali para compreender a área de alguma coisa, através de aproximações, ou seja, sempre vai haver ali um espaço ou uma brecha que vai incorrer em erro, né? E como a gente está na realidade, né, a gente não vive, por mais que o esforço científico, por exemplo, ele se promulgue, né, que é bastante válido para resolver diversos problemas, mas sempre vai haver ali uma margem de erro e que, pelo menos eu tomo em parte como isso, né, como compreensão da doutrina da queda, né? Nós somos caídos, de que isso afeta todo o empreendimento humano, independente da área que faça. E é isso. Obrigado. Massa. Valeu aí. Ed, novamente, aí quem chegou depois, enfim, é o líder lá do grupo de Maceió, certo? Colega aí da computação também, tá cursando engenharia da computação, certo? E eu acho que tem tudo a ver isso que você falou, né? Precisa conecta com o que precisa ter também nessa questão, né? De envolver esse assunto na igreja. E aí a gente entra em outra discussão, né, da igreja ainda ter muita essa questão de sagrado e secular e não valorizar tanto assim uma coisa ao domingo, outra coisa ao resto da semana, brincando com a questão do jaleco que foi falado, né, assim, a gente usa o jaleco de segunda a sexta, né, mas né, no domingo a gente tira o jaleco, enfim, né, e esquece que a gente usa o jaleco, enfim, né, no caso de Pedro é estetoscópio, né, mas aí eu acho que tem um pouco desse fator aí, né, da igreja. Nem isso, né, Pedro? É psiquiatra, me esqueci. Mas tem médico fazendo telemedicina, né, com um estetoscópio, pô, no pescoço, com... Ninguém pode tirar onda do jaleco aí. Bom, vamos lá, Diego, para né, depois a gente fechar aqui, já estamos quase 12h40 aqui. É assim, em relação ao que se foi falado antes, sobre esse ato, né, de comunicação que realmente existe entre o meio eclesiástico e a comunidade científica, os estudos científicos, essa ponte, eu vejo a apologética como uma ferramenta interessante para ir quebrando, talvez, né, essa dificuldade de comunicação, né? Claro, quebrando esse paradigma que existe de dificuldade de comunicação. E, assim, eu estou organizando um curso de apologética, eu estou passando por essa dificuldade de muitas vezes pegar alguns assuntos que são mais técnicos e tentar traduzir isso para levar, né, para o meio, né, eclesiástico e tal, de uma forma mais compreensível, né? Então, acho que é importante essa papel, né, que a apologética pode vir a desenvolver na facilitação desse entendimento entre as duas áreas. Mas, assim, a pergunta que eu queria fazer em relação a essa questão da autoridade científica é até que ponto as conclusões em relação aos artigos científicos, elas ultrapassam, né, o âmbito técnico e adentram no âmbito dos pressupostos, ao ponto da conclusão que é tirada em relação a aquele artigo científico. Eu estou falando artigo no sentido singular, mas pode-se entender como um conjunto de artigos científicos que defendem conclusões semelhantes. Até que ponto essa conclusão que é retirada, ela é técnica e passa para o âmbito de simples pressuposto que o cientista tem, e isso muitas vezes acaba trazendo um próprio conflito dentro da área científica, porque um conjunto de artigos concluem que, por exemplo, no caso da hidroxicloroquina, era melhor usar, né, enquanto outros artigos diziam que era melhor esperar, né? Então, assim, você tinha essa dualidade de opiniões. Claro que talvez uma das opiniões fosse mais evidente, mais seguida no meio científico, mas, ao mesmo tempo, você tinha conclusões em relação a artigos científicos, né, que traziam a ideia e outros artigos com a conclusão oposta. E até que ponto essa conclusão era meramente técnica ou adentrava nessa conclusão os pressupostos, ou seja, as conclusões elas ultrapassavam o âmbito técnico e entravam no âmbito simplesmente das crenças dos cientistas que estavam ali
desenvolvendo o estudo. E isso criava uma esfera de oposição dentro da própria ciência, entendeu? E isso era visível muitas vezes a imprensa mostrava um lado, um outro, e eu queria saber até que ponto vocês acham que o pressuposto influencia, né, na conclusão, ou seja, a conclusão ultrapassa o âmbito técnico. Esse ponto particular, a Camila até colocou no chat aí, né? Assim, se quiser comentar algo também, Camila, assim, mas eu, obviamente, não uso jaleco, né? Mas assim, mesmo nesse, pelo menos o primeiro estudo lá, que foi divulgado, dos 20 pacientes e tal, do Didier Raoult, né, ele tem problemas assim, de metodologia básico, assim, entendeu? A gente chegou até a conversar internamente aqui com o Maerson, Andrew e tal, né, e ao ponto assim, a gente até na computação, assim, conversando com o professor de metodologia científica vai colocar como exemplo de algumas coisas do que não fazer, assim, até. E eu entendo também o lado, né, que o Pedro comentou, né, que essa questão da medicina sendo empírica e tal, mas também eu vejo uma separação entre você estar conduzindo um estudo, né, para, né, avaliar a eficácia do medicamento, outra coisa é o médico, na hora que tem que tratar um paciente, desculpa aí, acho que é uma ambulância, enfim, um médico tratando um paciente na hora, assim, né, eu lembro até enfim, tem um cara que, né, gosta de umas opiniões meio controversas e tal, que eu sigo no Twitter, é o Nassim Taleb, né, ele tem uns livros aí do Cisne Negro, Antifrágil e tal, e aí eu acho que um comentário que ele fez, acho que tem até a ver um pouco com o que o Pedro falou, ele disse assim, ó, a gente não tem evidência ainda de que esse negócio, os estudos não demonstram que é eficaz ou que não presta, se eu ficar doente eu vou querer tomar. Assim, o cara até falou um negócio desse, assim, né, lógico, às vezes você vai ter, né, essas contraposições de opinião, vamos dizer assim, não é de opinião, mas resultados diferentes, mas vai ter que ser visto, né? Como é que foram conduzidos esses estudos? Foram conduzidos da mesma maneira? Né? Você está replicando realmente o estudo e tal, como a coisa está indo muito rápida, assim, a tendência é que existam algumas questões de configuração de um experimento ou de organização lá de como foi conduzido esse estudo que vão divergir e por isso você vai ter resultados distintos, certo? Aí você vai ter que olhar e ser rigoroso na metodologia, né, que foi seguida, né, por, né, diferentes estudos. É a mesma coisa com a questão dos modelos de estimativa e tal. Modelo matemático, todo modelo vai ser uma abstração, né? Falou assim, Ed Von Napp falou lá da integral, a gente faz uma aproximação tá, na matemática, a gente tem lá, né, a gente vai abstrair, né, na física a gente ignora, né, o atrito, né, para calcular o negócio, assim, muitas vezes a gente vai fazer simplificações, vai usar pressupostos, né, e isso vai, né, nos guiar a certos resultados, certo? Então, eu acho que o ponto principal aí é que, né, a gente tem a tendência a pular direto para os resultados. Quando eu falei assim que eu acho curioso, amigos, né, o pessoal comentando, postando link direto do paper e tal, às vezes o cara lê o abstract, aí ele, né, o resuminho que tem lá no começo do paper, ele tira uma frase lá, né, mas se você pegar né, enfim, a galera que está nessa da economia, não sei o que e tal, um amigo meu mandou um paper, né, o efeito na economia assim, basicamente era um negócio relacionando queda no PIB com aumento da mortalidade e tal, não sei o que. Aí ele pegou lá uma frase solta no resumo, né, do artigo, aí eu peguei o artigo, a primeira coisa que eu fiz, eu não precisei nem ler o artigo todo, aí eu já fui procurando assim, será que tem algum texto falando assim que correlation ou causality, ou alguma coisa assim de, né, não deve ser levado, aí tem lá um parágrafo que diz, isso aqui a gente está vendo uma correlação dessas coisas, mas não quer dizer que baixou um ponto no PIB, né, ou no crescimento do país, que isso levou a mais, tipo assim, não é necessariamente uma causalidade, certo? Então, esse é o cuidado que se deve ter, e aí, claro, né, nem sempre a gente vai estar gabaritado, assim como a gente não vai estar gabaritado muitas vezes, sei lá, tem duas posições teológicas, às vezes de um assunto bem cabeludo, se você não, né, conhece a fundo, né, a teologia, você vai ter dificuldade também, às vezes, de opinar ou de entender e tal,
né, e aí, né, entra o risco de coberturas, né, ou de autoridades, né, pegarem o negócio né, e sair, né, usando o senso comum, certo? Né, e isso pode ser bem perigoso, na minha opinião, certo? Assim, bom, gente, a gente está chegando aqui 15 para as 3, certo? Acho que, né, foi o nosso primeiro experimento aí online, certo? A gente acabou nem tendo reunião em abril, assim, talvez a gente estava em negação, assim, né? Será que vai, não vai, vai parar e tal, né? Vamos segurar para ver se mais, pelo jeito, ainda precisa fazer mais reuniões online, certo? Eu acho que foi legal aí, né? Rever algumas faces aí né, de vocês que, né, normalmente a gente se reunia ao redor daquela mesa ou sentava naquela rede lá no 8º andar, certo? E tenho certeza que, né, todo mundo sente falta aí né, desse encontro pessoal, mas ao mesmo tempo se permitiu, né, o Ed estar presente conosco, o Tiago, certo? Né, vamos tentar aproveitar melhor, né? A gente está fazendo, né, nós, né, da liderança, vamos organizar o cronograma direitinho aí de temas, a gente não vai ficar só, assim, é claro, todo mundo está falando, esse tema tem conexão com o coronavírus e tudo mais, mas não vai ficar só, né, nessa temática, certo? E a gente vai tentar ficar, a princípio a ideia é ficar sempre no primeiro sábado de cada mês, certo? E eu vou passar a circular, né? Tem tanta reunião legal rolando nos grupos de estudo do Brasil todo, né? Que, assim, eu tinha até pensado e comentado por alto, acho que com o Maelson, né, da gente tentar ver a periodicidade, não me lembro se eu cheguei a conversar com ele isso, mas, né, ao invés da gente fazer mais reuniões, acho que como tem tanta reunião acontecendo, também é uma possibilidade de vocês fazerem parte desse intercâmbio aí entre os grupos, e aí eu vou sempre circular, a gente está vendo a melhor forma também até de organizar essas informações, porque toda semana, hoje mesmo, de manhã teve Curitiba e teve São Luís, São Luís do Maranhão, fizeram reunião, a gente está fazendo agora à tarde, certo? Durante a semana o pessoal de Brasília já fez, Manaus, enfim, né? Vamos ver esse algoritmo aí, né, Ed? Só precisa de um Google Forms, mas acho que resolve. Uma planilha, a maioria dos algoritmos de inteligência artificial pode ser resolvido com um bom banco de dados e uma planilha. Mas eu acho que foi muito bom, certo? Eu gostaria de, né, fazer um fechamento aqui, né, e terminar fazendo oração, né, e eu vou pedir que, né, Andrew faça uma oração aí para a gente, para encerrar aí. Oremos então. Sintam-se privilegiados, porque eu não fiz oração à distância com ninguém ainda. Tá? Eita. Vamos lá, oremos. Obrigado, Deus Pai, por esse momento. Obrigado por nos dar essa ferramenta que ainda de longe a gente possa ter uma forma de comunhão que não é a que a gente tem quando está diante dos outros presencialmente, Pai. Mas te agradecemos por isso, pela tecnologia que o Senhor deu para a gente através do mandato cultural. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor cuide do teu mundo, cuide dos que estão sofrendo com essa pandemia, cuida da gente, ajuda os teus filhos, Pai, a comunicarem ciência às igrejas, principalmente em lugares mais remotos e que tenham problemas de desinformação, Senhor. Nós cremos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, nós cremos que o Senhor continua no controle de tudo e assim te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Eu vou pegar todos os links que, né, foram mencionados aqui, vou colocar lá no grupo, né? Já organizei aqui a maioria, né? Falta só, Andrew vai me mandar aí o dele, que ele tem uma dificuldadezinha aí, né, de conseguir digitar no chat e tal, não sei o que houve, né? Mas a gente vai tentar sanar isso, né? Tem um monte de tutorial no Google de como, né, aula de informática básica, certo? Mas eu resolvi meu caso. Eu peguei meu jaleco para dizer que eu nunca uso. Olha aí. É o inimigo mesmo. É pecado, gente. Ele não tinha orado até agora, pô. O cara tá em quarentena, ele disse que não orei à distância. Tá orando como? Tá quebrando, furando isolamento? Fura quarentena isso aí, pô.
Mas valeu aí, assim, eu espero que, né, tenha sido interessante para vocês, deu para aproveitar, né, e sido um bom, né, tempo aí de, né, conversa e reflexão, né, e a gente se encontra em breve aí nas próximas, sejam, né, as daqui de Recife ou de outros grupos da ABC2 espalhados pelo Brasil, né, vamos aproveitar, né, nem só de live viveremos nessa quarentena, né, então vamos aproveitar e participar das reuniões da ABC2. Vai ter sorteio de jaleco. Eu quero participar do sorteio de jaleco, viu, por favor. Olha aí. Vai ter Aí, kit de EPIs que a gente vai sortear na próxima. a máscara da BC2. Já tem que ver aí, Tiago. A máscara da BC2 aí. Não, pois é, eu quero saber se design pode usar jaleco também. Bem, veja, se tiver frio, eu recomendo. Se tiver quente, como aqui, não recomendo, não. Aguentei uns 2 minutos só. Beleza. Valeu, Bom, valeu, gente. Bom gente. sábado, bom final de semana aí, bom. Aí, bom resto do final de semana aí. Muito bom a presença de todos aí. Boa tarde. Tchau, galera. Boa tarde. Fui. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Deus abençoe vocês. Gente, até mais. Vou parar aqui a gravação e encerrar.